Como hoje é dia de limpeza da bicicleta, eu ando muito em estrada de terra e por andar em estrada de terra, em função da pavimentação que tem muita erosão, você tem que andar um pouco devagar. E é muito comum eu usar o recurso de pedal assistido em vez de usar o acelerador. Tem muito vídeo aqui no YouTube falando sobre o pedal assistido, mas fica meio confuso o entendimento dele. Mas eu vou tentar dar umas dicas de como ele funciona. Aqui você tem o pedal, né? É do lado esquerdo da bicicleta, e nessa roda você vai encontrar esses pequenos imãzinhos que se encontram na roda acoplada ao pedal. Na parte mais aqui para dentro, vamos ver se eu consigo capturar bem. Você vai encontrar um fio que fica aqui. Não sei se está dando para a imagem ser clara, que vem para um sensor que fica aqui debaixo. Então, toda vez que você gira o pedal, esses ímãs criam pulsos de informação para o controlador, que eu chamo de computador de bordo. No caso da Duos Comfort, ela tem a característica de que, conforme a velocidade que você dá no pedal, no giro do pedal, ela vai assumir uma determinada velocidade. Se você pedalar bem devagar, ela chega a velocidade de 7, 8 km por hora. Se você pedalar mais rápido, ela vai chegar à velocidade de 15, talvez até quase 20. A partir daí, o pedal vai ficar meio perdido, porque na velocidade que ela pegou, você teria que movimentar as pernas com muita rapidez, e há uma tendência de você perder o contato com o pedal. Teria que usar aqueles adaptadores que coloca no pedal, uma espécie de presilhas, que o pessoal que usa em bicicleta de corrida faz uso justamente para não perder esse contato. Bom, qual a velocidade do pedal que você tem que dar para conseguir, por exemplo, 7 km, 6 km por hora? Eu vou dar uma pausa aqui para modificar a posição. Eu vou usar o movimento do pedal ao contrário, já que eu não posso movimentar no sentido normal, porque estou num ambiente fechado e não dá para andar com ela e filmar. Mas o que importa é a velocidade. A velocidade que eu uso para conseguir 6, 7 quilômetros seria mais ou menos essa aqui, ó. Como você vê, é uma velocidade muito baixa. Isso você vai regular quando você estiver pedalando, usando o recurso do pedal assistido. Se você aumentar essa velocidade, você pega velocidades maiores. Como no pedal assistido em ambientes de reta, ele vai se mostrar muito leve, sem apresentar nenhuma resistência mecânica ou esforço na perna, é comum às vezes você perder um pouco a velocidade, acelerando um pouco mais,
E aí dá a impressão de que a bicicleta dá um tranco para frente, ou seja, pega uma pequena aceleração maior e depois retorna ao padrão que a velocidade do pedal está dando. Isso é normal e com o tempo você se acostuma a manter o ritmo da pedalada, sem haver essa sensação de aceleração repentina. Não há muita explicação no YouTube pelo fabricante de como é a performance desse pedal assistido quando você, por exemplo, está subindo uma ladeira. A impressão que me deu é que quando você usa o acelerador para subir uma ladeira, a velocidade máxima dessa bicicleta vai estar limitada pela posição da botoeira de velocidade, número 1, número 2, número 3. No caso de você estar usando o pedal, a impressão que me deu é que essas velocidades 1, 2, 3 não são consideradas. A velocidade que a bicicleta vai tomar é a velocidade correspondente à velocidade da pedalada que você está dando, de como você está mexendo com os pedais. Isso significa que numa ladeira você pode estar pedalando devagar e a velocidade, por exemplo, ser de 8, 10 km, 7 km, e a bicicleta vai dar a potência elétrica necessária, até 800 watts se for o caso, para manter essa velocidade. Então eu percebi que às vezes eu sinto muito mais facilidade subir uma ladeira pedalando do que acelerando. Porque na aceleração eu vou perdendo velocidade, chego no máximo da aceleração, conforme independente até da seleção da velocidade, né? 1, 2, 3, a bicicleta não tem torque, ela não tem força para subir ladeiras muito inclinadas, e você vai perdendo a velocidade e depois tem que entrar com o pedal fazendo força com a perna para auxiliar o motor. Quando você está subindo, pedalando, eu verifiquei que essa redução de velocidade só vai acontecer no momento muito posterior, porque ela já vai usar a potência máxima de 800 watts, por exemplo, desde do momento em que ela não está conseguindo botar, por exemplo, a velocidade de 8 km, 10 km. Então ela vai buscar a potência elétrica necessária para manter essa velocidade. E com isso você consegue chegar bem próximo do topo da ladeira, bem inclinada, sem sentir a necessidade de usar força nas pernas para mover o pedal. Essa é uma sensação que eu tenho. Eu não tenho uma referência de documentação técnica que se refira a isso. Se você está pedalando e passar a usar o acelerador, automaticamente a função de pedal assistido é desativada, ou seja, quem passa a controlar a velocidade é o acelerador. O pedal assistido só funciona se você não estiver acionando o acelerador. Isso você pode experimentar na reta, você vai verificar, claro, que se está pedalando e usar o acelerador, você pode aumentar a velocidade do pedal, não vai aumentar a velocidade, pode até solicitar esforço mecânico na perna, e aí vai aumentar a velocidade por esforço mecânico na perna, ou seja, o pedal mecanicamente está tracionando a bicicleta e não eletricamente.
Em alguns filmes do YouTube, usando um modelo de bicicleta diferente, com o computadorzinho de bordo também diferente, eu verifiquei que você pode, até em alguns modelos, customizar alguns parâmetros desse pedal assistido. Entre eles, qual o tempo, ou quantas vezes, quantos pulsos, né, vamos dizer assim, o pedal assistido tem que gerar para então ele iniciar a operação. Isso acontece até em bicicletas elétricas que tem marcha. Então, é o tempo necessário para, por exemplo, você parar de pedalar e fazer a troca da marcha, ou você pedalando fazer a troca da marcha. No caso da Duos Comfort, eu tenho percebido que a primeira até quase a segunda volta do pedal, a função pedal assistido não energiza o motor. Basicamente, eu sinto que é só na primeira volta e meia, é que inicia a alimentação elétrica do motor. Essa pequena demora em colocar o pedal assistido acionando o motor pode causar algumas surpresas quando, por exemplo, você está usando o pedal assistido ou está usando o acelerador, para de usar o pedal para diminuir um pouco a velocidade, ou mesmo para de acelerar para diminuir a velocidade e fazer de repente uma curva. No momento que você está fazendo a curva e você reutiliza o pedal e não o acelerador, pode dar aquela sensação de falta de tração e a tendência a perder o equilíbrio. Ou você, sentindo essa falta de tração, acelerar um pouco o pedal e ela pegar uma velocidade um pouco maior do que a velocidade adequada para completar a curva. Então isso é algo que você vai ter que se acostumar se for usar o pedal assistido para fazer uma curva. Talvez seja mais confortável e seguro quando for fazer uma curva, principalmente como se fosse um retorno na mesma rua, que é uma curva fechada, você usar o acelerador e não o pedal assistido, porque repentinamente ele pode não energizar e você perder a tração na bicicleta, perdendo a velocidade demais e dar um distúrbio no teu equilíbrio da bicicleta. Eu não conheço como é que o sensor é construído, não tenho informações a respeito. Mas se você estiver usando o pedal assistido e pedalar para trás, o sensor não vai reconhecer os pulsos gerados pelos ímãs como informação. O sensor identifica se você está pedalando para frente ou pedalando para trás, como se ele tivesse dois sensorizinhos. Então, o primeiro tem que ser acionado antes do segundo pelo mesmo ímã, para ele reconhecer que é a movimentação correta. Pedalando para trás, você teria primeiro o segundo sensor, para depois o primeiro sensor. E aí ele ignora isso. A documentação diz que para você iniciar um movimento na bicicleta, você deve iniciar primeiro pedalando para depois utilizar o acelerador. Eu não me adaptei com isso. Eu inicio um movimento no acelerador pequeno. Quando eu sinto que o motor quer tracionar a bicicleta, aí eu inicio a pedalada. Mas com o acelerador já parcialmente ativado, atuado.
Depois que eu pego uma velocidade de conforto com controle do equilíbrio, aí sim, se eu quiser usar o pedal assistido, eu solto o acelerador e passo então a modular a velocidade pelo pedal assistido. Outra pergunta que eu não consegui resposta é se você, com a ajuda de alguém ou algum suporte, levantar a roda traseira, não estiver tracionando ela no chão e você não está sentado na bicicleta, o pedal assistido não é ativado. O pedal assistido só é ativado, curiosamente, quando você está sentado na bicicleta. É uma pergunta que eu não saberia responder, mas fiz várias vezes esse teste e não está sentado nela. Levantou a roda traseira para não ter nenhum tipo de tração e usa o pedal, ele não vai acelerar a bicicleta eletricamente, ele vai só acionar mecanicamente. Esse é um aspecto importante. O pedal não só ajuda alimentando eletricamente o motor com esse recurso de pedal assistido, como também ele exerce a função tradicional de mecanicamente atuar na roda. Se você estiver sentado na bicicleta e você usar o pedal, ele vai reconhecer e vai ativar eletricamente a bicicleta. Esse é o problema de você partir a bicicleta só pedalando para depois utilizar o acelerador. Como para iniciar o movimento a bicicleta é pesada, você tende a dar uma velocidade no pedal maior do que às vezes é o conveniente. E ela pega uma velocidade repentina maior do que você gostaria. Atente-se também, antes que eu termine esse vídeo, que se você apertar o freio sem necessidade de frear as rodas, só pelo fato de acionar a manete, eletricamente o motor é desligado. Então isso também pode servir para você fazer algum tipo de controle na velocidade quando você está com o pedal assistido. Basta levemente acionar as manetes.